Olá, tudo bem? Eu sou o Ney Ré, sou criador e fundador da Cosmética do Futuro, a Natural Quântica. E eu queria conversar com vocês aqui hoje a respeito por que a Natural Quântica, né? Por que a Natural Quântica? Então, a Natural Quântica, ela é uma empresa de cosmética que foi constituída em 2017, né, por mim. Antes da pandemia, em 2017, a gente continua. Mas como foi que chegou tudo isso? Como foi que o Ney começou a fazer cosmético? Como foi que o Ney ele começou a fabricar cosmético? Porque todo mundo conhecia o Ney Ré como cabeleireiro, né? Então hoje a gente aí fabricando cosmético, com a indústria de cosmético, vendendo aí para muitos estados, graças a Deus. E eu queria deixar claro aqui para as pessoas o que levou tudo isso a acontecer, né? A gente está cada dia mais assim, as pessoas estão buscando conhecimento, vem buscando um conhecimento sobre saúde, sobre quem somos nós, né? Porque a Natural Quântica, ela fabrica cosmético natural, né? Por que a Natural Quântica fabrica cosmético natural? Porque a Natural Quântica, ela bate sempre nessa tecla, diga não às substâncias tóxicas e derivados de petróleo. Por que a Natural Quântica? O Ney fala tanto isso, né? Porque será que o Ney ele começou a fazer esse cosmético natural? Por que ele começou a fazer esse cosmético natural? Então eu queria dizer para vocês que tudo iniciou através de uma palavra que eu escutei lá atrás, um nome que eu escutei lá atrás chamado de substância amorfa, né? Então, lá atrás eu escutei esse nome chamado de substância amorfa em um livro e isso rapidinho aqui, pessoal, deixa eu só ver. Beleza? Voltou? Beleza, então assim, fala pro Daniel que a gente tá ao vivo aí, tá bom? Beleza, então compartilha aí, vamos compartilhar essa live, viu, Gigi? Compartilha aí nos grupos, compartilha com a Natural Quântica e vamos levar esse conhecimento aí da Natural Quântica, o que a Natural Quântica é, o que ela prega, por que nós fabricamos cosméticos naturais livres de substâncias tóxicas e derivados de petróleo. Então eu queria entrar nesse assunto, por quê? Porque eu vejo essa questão hoje muito importante, né? Tudo isso começou através de um conhecimento da física quântica, né? Então, quando eu comecei a estudar sobre física quântica, eu não simplesmente cheguei e vou estudar sobre física quântica. Ninguém começa a estudar sobre física quântica do nada, claro que não, entendeu? Simplesmente eu estava lendo um livro, o nome do livro chamava A Ciência para Ficar Rico. Esse livro falava de uma substância amorfa e eu vinha estudando esse livro e vinha estudando outro livro também de Napoleão Hills, que falava também de uma substância. E há 5 anos atrás, né, foi liberado para o Brasil um documentário chamado Quem Somos Nós? Né? Quem Somos Nós? E eu pude entender e pesquisar várias religiões, né, também, e pude comprovar que as pessoas elas estão falando a mesma coisa, né? Então, assim, o que é física quântica, né? O que é física quântica? Então, o que a física quântica tem a ver comigo e com a nossa vida? Você entendeu? Então, é sobre isso exatamente o que vamos falar aqui. Então, a física quântica, ela é um estudo, né, que estuda o comportamento de átomos e moléculas. Então, o estudo que estuda o comportamento de átomos e moléculas é chamado de física quântica. Então, o que é mecânica quântica? Mecânica quântica é quando eu pego esse estudo da física quântica e consigo fazer um celular com ele. Então, eu passo a ter uma mecânica quântica, quer dizer, a mecânica, onde eu tenho muitas coisas hoje
o que a gente utiliza de tecnologia no dia a dia, tem a ver com a física quântica, que é a mecânica quântica. Né? Hoje todo mundo está utilizando a mecânica quântica. Né? Quando você vai no supermercado e você passa a sua compra naquele scanner, você ali é um efeito da mecânica quântica. Então, o Wi-Fi que a gente usa é física quântica, é mecânica quântica. Então, Ney, mas o que tem a ver isso com os seus produtos? Eu já vou começar a explicar para vocês. Então, a Natural Quântica, eu comecei a estudar sobre essa questão de física quântica e a gente chegou nessa questão do comportamento atômico, né? Então, o comportamento atômico, ele é um comportamento de átomos e moléculas. Então, esse comportamento de átomos e moléculas, ele passa a ser ensinado na escola. Então, quando você vai na escola hoje, você tem aula de comportamento atômico. Então, quando eu comecei a estudar sobre os experimentos da mecânica quântica, né, eu pude entender que existia um comportamento por trás dessa matéria, né, que existe um comportamento. Faz hora, né, a gente marcou essa live aí para acontecer praticamente 3 horas da tarde, a gente demorou tudo isso para que essa live acontecesse, porque eu estava tentando conectar junto com o computador para que eu pudesse mostrar alguns vídeos para vocês e vocês verem que o que eu quero falar para vocês e explicar para vocês é uma coisa fora da caixa, né? Nem quase ninguém vai compreender o que eu estou falando aqui, entendeu? Como é que é muito difícil essa compreensão, né? Como é que eu vou compreender tudo isso? Mas assim, nós somos uma estrutura atômica. O que é uma estrutura atômica? Nós somos uma estrutura de átomos, né? Então, esses átomos que constituem a matéria, toda a matéria que está em volta de você, né? Até mesmo a que nós não estamos vendo, mesmo que nós não estamos vendo, é matéria, né? Então, essa matéria, ela se comporta, ela tem um comportamento. E esse comportamento... Olá, Áustria, boa tarde. Então, esse comportamento da matéria, ele é um comportamento que depende da nossa observação, E outra coisa, a matéria, ela tem um comportamento que ou ela está expandindo ou ela está degradando. Quer dizer, ou ela está retornando para o seu estado de átomos, né? Então, assim, se eu sou uma estrutura atômica, se o meu corpo é essa estrutura molecular, é essa estrutura de átomos e moléculas e elétrons orbitando o tempo todo, e o meu comportamento afeta diretamente essa minha matéria, eu passo a entender que eu preciso melhorar esse comportamento. Mas e por que o Ney está fazendo um cosmético natural? Né? Nós estamos fazendo um cosmético natural exatamente porque a gente passa a entender que quando a gente usa substâncias tóxicas em cima do nosso corpo, né? Quando a gente usa um BHT, por exemplo, que é um tolueno, né? Que é um produto cancerígeno, então eu passo o que acontece? Eu passo a colocar a minha matéria ao ponto de tentar expulsar ou expelir essa matéria do meu organismo, né? Então, essa matéria que está do meu organismo, eu passo a fazer com que a minha matéria ela passe a trabalhar em exaustão para poder eliminar essa substância, né? Então, quando a gente passa a analisar que muitas das matérias-primas hoje utilizadas nos cosméticos, elas têm muitas substâncias tóxicas, e essa matéria que somos, né? Por exemplo, essa matéria aqui, que sou eu, né? E eu passo a entender que essa matéria que sou eu, ela não está separada, quer dizer, não está separada como assim, Ney? Nós não estamos separados. Então, nós somos um campo unificado, porque eu sou 90% de hidrogênio e oxigênio, e o ambiente também tem 90% de hidrogênio e oxigênio. E quando eu passo a entender
que existe um manto, né, que é chamado de substância amorfa, esse manto que constitui todas as coisas, esse manto que está em tudo, né, que está em tudo, é tudo que há é esse manto, né? Esse manto a gente conhece como E igual a mc ao quadrado, né, que é a teoria da relatividade. Então eu passo a entender que esse manto, né, é do que nós somos feitos. Então esse manto, ele é uma estrutura de moléculas, ele é uma estrutura de átomos e elétrons. Então quando eu passo a entender que existe, que eu queria mostrar para vocês aqui, né, por isso que a gente está começando aqui essa live atrasada. Por que começando essa live atrasada? Porque quando eu passo a estudar os comportamentos atômicos, né, os experimentos da mecânica quântica, eu passo a entender que existe um comportamento, quer dizer, existe uma consciência por trás dessa matéria, que não sou eu, né? Essa consciência não sou eu, mas essa consciência, ela interage com a minha ponto de vista que eu enxergo. Então, como eu enxergo, né? Como eu observo. Então, a forma que eu observo é a forma que é, né? Então, por exemplo, se eu disser, eu vou ficar doente, você vai ficar doente. Por quê? Porque você passa a cocriar uma realidade em cima dessa substância. Então, essa substância, a mecânica quântica, né, os experimentos da mecânica quântica, mostra que tem um observador, mostra que existe um observador na matéria, né? Então, esse observador, né, eu sempre falo para as pessoas assim, quando as pessoas me perguntam, eu falo para as pessoas assim, olha, você tem que aprender a ser observador do observado. Nem o que é ser observador do observado? Observador do observado é entender que eu estou sendo observado, porque é um sistema. É só você analisar, entendeu? Então, quando eu vi aquele homem vitruviano, né, que vem naqueles livros da escola, aquele homem com o braço aberto, que tem um círculo girando ele, que o nome chama Homem Vitruviano, que Leonardo da Vinci pintou em 1400, esse homem, e na verdade ele não pintou, ele replicou essa imagem, e eu passo a entender que ele está representando um átomo, quer dizer, um átomo, né? Quer dizer, aquele homem vitruviano, ele representa um átomo, quer dizer, eu sou feito de energia positiva e negativa, né? Eu sou feito de energia positiva e negativa, e os meus elétrons é minha áurea, né? Então eu passo a entender que eu sou uma estrutura de positivo e negativo, e a minha áurea é meus elétrons. E como funciona isso, né? Esse comportamento atômico é dado na escola. Então esse comportamento atômico foi o que o Ney precisou aprender e estudar para se tornar o químico que é hoje. Então quem faz química, quem faz hoje física, conhece o comportamento atômico, conhece, sabe como esse comportamento funciona. E é através desses comportamentos atômicos que a gente consegue criar os materiais, né, todos os materiais que estão em volta de nós. Mas quando eu passo a perceber, a entender que existe um observador, né, existe um observador por trás, quer dizer, ninguém consegue determinar o estado de uma molécula. Ninguém consegue determinar o estado de uma molécula. Por que ninguém consegue determinar? Porque quando você diz que ele está na esquerda, ele está na direita. Quando eu digo que ele está na esquerda e na direita, ele não está nem na esquerda e nem na direita. E como funciona isso? Entendeu? Então, assim, existe um comportamento. Então, quando eu passo a entender que essa matéria que sou eu, essa matéria aqui que sou eu, ela é uma matéria consciente, né? Que não é o meu espírito, eu passo a entender que eu não sou essa estrutura de carne e osso que a maioria das pessoas estão falando aí, né? Eu sempre costumo dizer que a maioria das pessoas que morreram com Covid, eu falo que não morreu com Covid, morreu através de uma sugestão, né, implantada na mente da pessoa, e a pessoa fez acreditar e a matéria se comportou como tal, quer dizer, se comportou ouvindo a voz central. Então, o que é a voz central? A voz central é a minha própria
voz, quer dizer, a voz do espírito. Então, se o espírito, que é a voz central, ela diz que vai morrer, as células vão se comportar, esses átomos vão interagir e esse comportamento vai devolver o que esse espírito está desejando. Quer dizer, se ele falar de morte, ele vai morrer. Então, existem muitos hoje experimentos da mecânica quântica, experimentos da física quântica, que prova que a nossa matéria é consciente. A nossa matéria é consciente. Eu queria mostrar para vocês hoje um experimento chamado experimento da fenda dupla. Não vai dar para mostrar porque a gente acabou atrasando essa live e eu queria fazer essa live aí pelo computador, conseguindo mostrar tudo isso para vocês. Não foi possível, mas não vai faltar oportunidade de a gente conseguir fazer essa apresentação para vocês. Por que, Ney, você quer mostrar isso para as pessoas agora? Olha, eu quero mostrar isso para vocês agora, por quê? Porque o Ney, ele tinha a quarta série há 5 anos atrás. Ele tinha a quarta série há 5 anos atrás. Então, como foi que o Ney, né, que tinha a quarta série há 4 anos atrás, ele hoje é químico, tem uma indústria de cosmético, assina pela indústria de cosmético e se tornou um químico? Como foi que isso acontece? Entendeu? Então, isso aconteceu devido à compreensão total desse comportamento e esses efeitos quânticos. Então, eu sei como interage o campo, quer dizer, existe um campo, eu sei como esse campo funciona, eu interajo com esse campo e esse campo dá para mim aquilo que eu desejo. Então, quando eu desejo algo, né, e expresso para esse campo e interajo em cima, observando todos os comportamentos e fenômenos da mecânica quântica, que tem aí na internet, você pode pesquisar aí, o experimento da dupla fenda, né, que é um experimento nada famoso, um experimento que mostra que, por exemplo, por que para o Ney foi chocante isso? Ney, o que foi que chocou você na mecânica quântica? Eu fui criado desde pequeno acreditando assim, as pessoas falavam assim, Ney, não, desde pequeno eu fui criado escutando assim, quando o homem quiser saber demais, Deus vai confundir a mente dele. Então você pode deixar no comentário aí se você já ouviu falar essa frase, quando o homem quiser saber demais, Deus vai mudar, quer dizer, vai mudar a mente deles, né? Vai confundir a mente dele. Então muitas pessoas elas ligam essa frase à Torre de Babel e não tem nada a ver com a Torre de Babel. Isso foi um experimento feito, né, chamado de experimento da fenda dupla. Esse experimento tem 250 anos praticamente e quando esse experimento chegou na corte, que era a corte antigamente, quando chegou na corte, a corte não quis mostrar esse experimento para as pessoas porque ia mudar o fator de crença das pessoas, quer dizer, as pessoas passariam a acreditar de uma forma diferente do que a igreja já vinha, né, falando, a igreja já vem falando sobre que a gente vem de Adão e Eva, que a gente vai morrer e vai ficar esperando um sono eterno, que Deus vai ressuscitar os mortos. Então, assim, é uma história que a igreja conta que não bate com a realidade que nós vivemos. Por exemplo, hoje, os experimentos da mecânica quântica e o que fez eu me tornar químico foi entender sobre a matéria. Então, quando o Ney passou a entender sobre a matéria, ele passou a entender que o espírito é real. O espírito é real, quer dizer, eu sou um espírito, né? Porque qualquer coisa que encontrar em mim, eu posso encontrar numa planta ou em qualquer animal eu posso encontrar. Você entendeu? Então, eu passo a entender que essa matéria, ela tem um comportamento atômico, onde eu posso interagir com esse comportamento atômico, de eu expandir, né, a minha matéria, eu posso atrair, eu posso fazer o que eu quiser, porque a física quântica está dizendo que o campo é de infinitas possibilidades.
infinitas possibilidades. Então, qualquer coisa que você querer criar com a sua mente, você pode criar com a sua mente. Você pode atrair até você, né? Então, assim, o que foi que levou o Ney a fazer um cosmético natural? Por que o Ney não faz uma selagem e coloca aí os liberadores de formol, que a maioria das selagens tem, que está aí alisando os cabelos da maioria dos salões hoje? Por que o Ney não faz isso? Porque eu entendo, né? Eu tenho esse conhecimento que quando eu coloco uma substância na minha pele, que a minha pele não reconhece como uma substância benéfica, quer dizer, ela vai tentar repelir, ela vai tentar expulsar e ela vai trabalhar dia e noite ao ponto de expulsar essas substâncias do organismo. Então a Natural Quântica, em 2017, quando eu criei o CNPJ Natural Quântica, eu abri a razão social como Cosmética do Futuro, né? O nome da nossa empresa, Cosmética do Futuro. Então, quando a gente criou o nome Cosmética do Futuro, foi em 2017. Então, em 2017, eu já estava entendendo tudo isso. E eu coloquei o nome da marca como Natural Quântica, né? Então, Natural Quântica, o que não absorve não serve, né? Então, mas Ney, por que você não falou isso lá atrás e por que você já não vem falando esse assunto? Esse assunto é um assunto muito polêmico, porque embate de frente com a religião de muitas pessoas hoje, né? Então bate porque as pessoas elas não têm um conhecimento quântico, né? Ela tem esse conhecimento religioso, né? Que você é feito de carne e osso, e eu vejo a maioria das pessoas doentes. Então eu falo para as pessoas assim, falo, olha, se você tiver um conhecimento mais ou menos desse assunto, você não pega nenhuma gripe. Nenhuma gripe você pega. Porque você tem que entender que a matéria que está em você, e não é você, você é um espírito. Então essa matéria tem umas religiões aí ocidentais que estão dizendo que é Deus. Então quando eu vejo um ditado que diz que quando o homem quiser saber demais, Deus vai confundir a mente dele, eu passo a entender, né? Eu passo a entender e ver um experimento desse da mecânica quântica como experimento da dupla fenda, eu passo a entender que esse comportamento, quer dizer, essa matéria é Deus. Porque existe uma consciência por trás da matéria e é provado isso, né? Então, eu passo a entender que essa substância que está em mim, que está em você e está em todas as coisas, é uma substância unificada, é um campo de ondas, quer dizer, é um campo de infinitas possibilidades. E eu passo a interagir com esse campo conforme os meus pensamentos. E o que eu coloco nessa matéria, dependendo do que eu coloco nessa matéria, essa matéria pode se revoltar contra mim, né? Gerando câncer, gerando doença, gerando um monte de coisas, né? Que tem muitas pessoas que falam assim, Ney, você emagreceu pra caramba, né? O que foi que você fez para emagrecer? Olha, quando eu entendi, né, que a matéria, quer dizer, que o espírito estava abusando da matéria, né? Quer dizer, eu passei a olhar para mim e ver, poxa, Deus me deu 2 braços perfeitos, Deus me deu 2 pernas perfeitas, Deus me deu um corpo perfeito e eu como e fico gordo assim. Então eu passo a entender que o espírito é o causador da matéria, quer dizer, ele está causando, ele está danificando essa matéria. E essa matéria você não consegue destruir ela. Porque Lavoisier falou o quê? Nada se cria e nada se perde, mas tudo se transforma. Então eu nunca vou conseguir destruir essa matéria. Então essa matéria ela vai se revoltar contra mim ao ponto de quê? De tentar eliminar esse espírito. Quer dizer, eu dei uma matéria para esse espírito hoje estar aí nesse campo aí, né? Materializado, vamos dizer assim. E esse espírito abusou da minha bondade ao ponto de colocar uma substância tóxica em cima dele, né? E ao ponto que eu dizer assim, não tem condições, ele não vai parar de colocar essa substância em cima dele, então eu vou precisar eliminar ele.
Então, o que é um câncer? Um câncer não é nada mais, nada menos do que a matéria se revoltando contra o espírito. A matéria se revoltando contra o espírito. Então, assim, eu a partir de hoje, eu quero trazer esse assunto aqui no meu Facebook, né? Eu vou levar esse conhecimento aí do Facebook, vou estar falando de física quântica praticamente todos os dias com você, vou estar falando com vocês todos os dias a respeito desse comportamento atômico para mostrar para as pessoas o que é que mata realmente, né? O que é que faz mal para nós, né? E o porquê a gente continua utilizando isso e por que as autoridades não divulgam isso? Por que as autoridades não divulgam isso? Eu vejo hoje, né, eu como empresário que está aí no ramo de cosmético, com indústria de cosmético, comprando matérias-primas para fazer cosmético, eu vejo que se eu quiser comprar substâncias tóxicas, né, e colocar dentro do meu cosmético, eu posso fazer isso de boa. Porque eu tenho uma AF, eu tenho uma licença de funcionamento, eu sou químico, posso assinar pelos meus cosméticos, sou responsável técnico pelos meus cosméticos, registrado no conselho, então ninguém impede que o Ney compre matérias tóxicas, matérias químicas como BHT, DTA e outros diversos petrolatos, entendeu como é que é? Petrolatos, hidrocarbonetos, substâncias que vão fazer com que essa matéria ela tente fazer o quê? Ela tente eliminar o espírito. Então, as pessoas vão ficando doentes, e aí o que a medicina está falando? A medicina está dizendo que o culpado é quem? O genes. E quem é o genes? O genes é a matéria. Então, quando eu passo a tirar a responsabilidade do espírito e colocar no genes, e eu vejo umas religiões ocidentais dizendo que a matéria é Deus, né? Eu passo a entender que eu estou colocando culpa em Deus. Eu não estou tirando, eu estou tirando a minha culpa e colocando a culpa em Deus. Você entendeu? Então, nós não estamos falando aqui de santidade, nós estamos falando aqui de uma compreensão, né? Nós estamos falando aqui de uma compreensão um pouco mais profunda, né? Para eu entender de que é feito. Porque se isso fosse... Porque, na verdade, é falado na escola isso. Né? Eu estudei até a 4ª série, mas depois eu fui para a escola. Então, eu cheguei na escola, eu observei que estão falando todas essas coisas. Então, quando eu comecei a chegar na escola e ver, né, essa discussão mesmo sobre esse comportamento atômico, essa discussão sobre esse observador... Essa discussão foi uma discussão que eu levei para a sala de aula no curso técnico em química que eu estava fazendo no IFPA, né, com um professor, doutor, que na verdade não sabe dessas coisas, não tem conhecimento dessas coisas. Porque tem que separar o negócio, quer dizer, eu vou colocar essa matéria para aqui, essa matéria para aqui, essa matéria para aqui, porque se esse cara não chegar aqui, ele não precisa ficar sabendo disso. Então, se isso aqui não chegar aqui, isso não vai precisar, ninguém está sabendo disso. Então, já automaticamente, todo mundo, final de semana, vai para a igreja e escuta lá a historinha que está sendo contada lá. Que eu acho a igreja... O que você acha da igreja, Ney? Eu acho a igreja fundamental, a igreja é muito bacana para a sociedade, para a comunidade. Entendeu? Mas eu queria deixar claro aqui que o meu pensamento sobre a igreja é que Lutero, que é o codificador da doutrina evangélica, ele estava falando sobre política, defendendo sobre política, social e econômico. E isso você pode encontrar hoje num livro de sociologia, numa faculdade hoje. Então, quando você vai numa faculdade de sociologia hoje e vê um livro desse falando sobre Lutero, você vê que a escola já está falando tudo. O problema é eu tentar compreender isso. O problema é eu tentar entender toda essa mecânica, né? Essa mecânica quântica, essa física quântica. Então, como é que eu vou entender essa física quântica? Como é que eu vou colocar essa física quântica na minha vida? É eu entender que eu sou um espírito. E essa matéria é unificada. E ela devolve para mim e dá para mim tudo que eu quero. Então, eu tenho que dar para ela coisa boa para que eu retorne coisa boa. Você entendeu?
Então, quando eu passei a compreender sobre comportamento atômico, o que é a matéria, e sair pesquisando, estudando, como um cientista ali, sabe, de nunca parar de estudar, estudando, eu passei a entender que eu não poderia colocar uma substância tóxica dentro dos meus cosméticos, porque eu estaria desrespeitando essa matéria. Eu estaria fazendo com que essa matéria ela entre em desequilíbrio, né? E ela passe a queimar, né? Por exemplo, assim, a gente é uma estrutura de proteína. Então, quando os meus pensamentos, né? Eu ia mostrar hoje para vocês um vídeo da água, né? Um vídeo, mas é muito importante aí vocês, todo mundo assistir um documentário chamado Quem Somos Nós, um documentário fantástico, um documentário que faz toda a diferença. Então, esse documentário, ele mostra, né, que nós somos 90% de água. E a água é o mais receptivo de todos os elementos. Então, lá o japonês Sr. Emoto, né, que é o que fez esse experimento, ele faz esse experimento com a água e ele mostra, nesse experimento feito com a água, ele mostra que quando eu coloco minha intenção, né, na água, ela se transforma num cristal. Então, uma professora no Brasil pegou uma sala de aluno e fez esse experimento com arroz. Então, se você entrar no YouTube e colocar experimento feito com arroz, você vai ver um experimento lá de uma professora que que assistiu esse vídeo que eu estou falando para vocês, desse documentário, e fez com a sala de aula dela. E simplesmente colocou a metade da sala para xingar o arroz e a outra metade para elogiar o arroz. E o arroz que recebeu um xingamento, ele apodreceu. Imagina, um xingamento. Imagina você utilizando substâncias tóxicas no seu corpo todos os dias. Você já pensou um negócio desse? Você já imaginou isso tudo, todo dia você utilizando uma substância tóxica? E as indústrias produzindo, colocando essas substâncias tóxicas em medicamento, em alimento. E a Anvisa, que era para proibir, que era para dizer não pode. Eu vejo hoje nos Estados Unidos, não pode vender dipirona. No Brasil é o medicamento mais vendido em todas as farmácias do Brasil. Por que eu não posso vender dipirona? Porque o dipirona é um quiral. E o que é um quiral? Ele tem uma ligação que vai fazer com que ele gere outros tipos de problema no seu corpo. Ele passa a gerar outro tipo de problema no seu corpo. Então, as pessoas elas não têm esse conhecimento. As pessoas não têm esse conhecimento do espírito e a matéria. Entendeu? Então, assim, o Ney vai, a partir de agora, falar sobre esse comportamento atômico, falar sobre física quântica, falar sobre mecânica quântica e explicar por que ele está fazendo cosmético natural. Por que ele está fazendo cosmético natural? Ou você acha que o Ney, ele não seria muito mais vantajoso para o Ney pegar e fazer o que o mercado já está fazendo aí, colocar no mercado e vender igual água? Seria muito melhor para o Ney ou não? Porque o que é que acontece de eu chegar ali, pegar uma selagem que a maioria das pessoas estão usando no mercado, ver que alisa bem muito, eu estou lá vendo a substância tóxica que está fazendo aquilo ali, um liberador de formol, formaldeído, né, que desproteína, né, quer dizer, desfaz a proteína. Você é uma estrutura de proteína, quer dizer, se você desfazer da sua proteína do seu corpo inteiro, vai sobrar só o espírito, quer dizer, você já era. Então, o que eu vejo? Eu vejo hoje as pessoas gerando muitas doenças. Hoje eu vejo a questão da terapia capilar muito em alta. A maioria das pessoas hoje estão com a questão da terapia capilar, buscando terapia capilar. Mas por que estão buscando isso? Porque essa questão da terapia capilar é de tanto produto tóxico no mercado. É de tanto produto cancerígeno no mercado
E as pessoas estão consumindo esse produto e ninguém entra nesse assunto, a não ser o Dr. Laí Ribeiro. Você vê muito o Dr. Laí Ribeiro aí falando desse assunto. Mas é um médico aí separado, né, de todos, de tudo e de todos, e sendo criticado muitas vezes, né? Então, como é que eu faço para pensar fora da caixa, para poder fazer, olhar esse campo imaginário, né, que é um... Ney, o que isso vai mudar em nossas vidas se eu passar a entender esse negócio de física quântica? Olha, eu acredito que muda muita coisa. Na vida do Ney, por exemplo, mudou muito. Quando eu entendi que essa matéria ela é consciente e ela tem um comportamento, eu passo a interagir com ela e ter uma vida muito mais saudável, né? Ser uma pessoa saudável, quer dizer, saudável ao ponto de ter uma saúde mental, uma saúde social, uma saúde espiritual, para que a minha substância, quer dizer, a matéria que está em mim, ela produza vida, 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 vida. Porque é a única coisa que a matéria quer produzir para você, quer lhe dar para você. É mais vida, e vida em abundância. Então, eu preciso, como espírito, fazer boas escolhas, que é o livre-arbítrio. Então, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é essa livre escolha. Então, eu preciso saber quem são as empresas que estão fazendo as coisas com a devida moral ao ponto que não degrada a minha matéria, né? Que não faz com que a minha matéria ela se sinta aí ameaçada ao ponto de dizer, peraí, se esse espírito aí ele não quer acordo comigo, eu vou ter que eliminar ele, né? É quando o médico chega para um paciente e fala, olha, agora deu metástase. Que é isso, doutor? Olha, o câncer, ele está tomando conta de todo o seu corpo. Meu Deus, e agora? Agora, meu amigo, como é que você ganha para essa substância? Não tem como. Você entendeu? Então, assim, é quando o médico lava as mãos. Mas ele não chega para o paciente para levar um conhecimento ao ponto dele se redimir com essa matéria, a essa matéria dizer, peraí, eu acho que ele agora vai querer produzir vida. Não, eu acho que ele agora vai querer viver. Então, peraí, deixa eu começar a eliminar, assim, a mudar essa estrutura atômica para devolver a vida dele, né? Então é um assunto assim, Ney, mas o que tem a ver esse assunto que você está falando com a natural quântica? Tem tudo a ver esse assunto com a natural quântica. Porque a natural quântica é esse conhecimento, é o que o Ney conheceu, é o que o Ney estudou, é o que o Ney aprendeu e simplesmente ele falou, vou fazer um cosmético que respeite o ser humano. Vou fazer um cosmético que vou abrir uma indústria, vou concluir meu ensino médio, vou me formar em químico, agora estou querendo me formar em farmácia e a substância vai só empurrando para frente. Você entendeu? A substância ela vai empurrando para frente, né? Por quê? Porque o Ney sabe como o campo se comporta. E isso é dado na escola. Isso é dado na escola. O que é um salto quântico? O que é um salto quântico? Como é que eu faço para dar um salto quântico? Então isso está dado na escola. Então está dizendo lá na escola que quando um elétron ele se ilumina, ele salta. Quer dizer, ele mula de uma camada para outra camada. Então assim, é infinitas possibilidades. Então o que foi que o Ney, com a quarta série, em 2017, ele fez para se tornar químico, hoje com indústria de cosmético, com vários cosméticos hoje produzidos por mim, todos eles foram criados por mim, todos eles foram pensados, elaborados, escolhido matéria-prima por matéria-prima, descobertas em cima de descobertas, pesquisando com muitas limitações no mercado, com muitas limitações,
para fazer um cosmético que tem uma estrutura 96% natural, né? Ney, o que não tem de natural aí? Eu tenho que colocar um perfume, cara. Eu preciso colocar um perfume, mas nada que não vai degradar a matéria. Claro que não. Só não é natural. Entendeu? Mas tolueno, hidrocarbonetos. Procura saber o que é tolueno. E eu vejo muitas farmácias de manipulação aí colocando dentro de medicamento para curar. Como é que eu vou colocar um produto tóxico dentro de um medicamento para curar as pessoas? Né? Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Então, é isso que muita gente está fazendo. Então vai lá, não, olha, você vai ter que usar essa substância aqui, tá? Essa substância aqui, você vai na farmácia de manipulação, aí lá aqui, ó, você vai usar uma grama dessa substância, aí o cara pega uma base, né, para ele colocar essa matéria-prima, né, essa substância, ela vai precisar de uma base. Então ele vai pegar uma base tóxica, né, com BHT, que é um antioxidante, que é a base de tolueno, um tolueno, quer dizer, cancerígeno para os humanos, e simplesmente as pessoas vão estar utilizando esse produto nas suas casas com um pensamento de cura. Você entendeu? E cura. Porque quando você passa a entender que eu vou ser curado, eu passo a ser curado. Porque você entendeu como a substância é maravilhosa? Você entendeu? Mas eu curo uma coisa, prejudico outra. Curo uma coisa, prejudico outra. Curo uma coisa, prejudico outra. Então, essa conversa sobre física quântica, essa conversa sobre mecânica quântica e sobre quem somos nós, entendeu? E por que a Natural Quântica faz cosmético natural, ela vai estar seguindo esse comportamento, essa conversa todos os dias, levando esse conhecimento, mostrando alguns vídeos, né? Mostrando alguns vídeos para que as pessoas possam ver realmente, né, os experimentos da mecânica quântica e passe a entender, né, que tudo é feito de energia positiva e energia negativa. Positiva e negativa, positiva e negativa. Tudo é feito de energia positiva e negativa. Metade, metade. Você entendeu? Então tudo é feito de prótons, nêutrons e elétrons, que é a estrutura atômica. Então as pessoas pegam esses átomos, misturam, faz moléculas e das moléculas cria os materiais. É assim que todas as coisas são feitas. Entendeu? Então é assim que as coisas são feitas. Mas quando eu passo a entender que esses átomos e moléculas são os átomos e moléculas que constituem o meu corpo também, aí eu passo a entender que esse comportamento atômico que a física quântica está mostrando, ele também está em mim. E pior ainda, porque se está em mim e eu tenho um pensamento e eu estou pensando o tempo todo, e esse pensamento está fazendo maus escolhas o tempo todo, eu passo a entender que eu sou um espírito, passo a degradar a matéria. Eu passo a degradar essa matéria. Eu passo a pegar essa matéria e colocar ela contra mim. Passo a degradar e colocar ela contra mim, porque a matéria nunca se perde. Isso foi provado lá atrás por Lavoisier. Então Lavoisier disse que nada se cria ou se perde, mas tudo se transforma. Então quando eu passo a entender que essa substância que está em mim e está em todas as coisas, e que existe essa vitamina cósmica, né? Essa vitamina cósmica. Existe essa vitamina cósmica. E esses espíritos estão tudo, né? Nessa vitamina cósmica, alguns espíritos materializados e outros não materializados, né? Porque eu vejo muita gente aí sendo diagnosticado como transtorno bipolar porque anda vendo espírito. Aí vai para o médico fala assim, olha,
você foi diagnosticado como transtorno bipolar. Você é esquizofrênico. Pronto. É isso que vai dar o nome para as pessoas que veem espírito. Aí eu sempre falo assim, não, ele tá vendo mesmo, ele tá vendo mesmo. Não é esquizofrênico não, ele tá vendo mesmo. Entendeu? Então assim, é real. Essa conversa que eu tô falando para vocês aqui é real. Porque eu tô falando aqui para vocês sobre física quântica e mecânica quântica. E essa transmissão ao vivo que eu estou fazendo com vocês aqui agora, né? Essa transmissão ao vivo, utilizando esse mecanismo aí do Facebook Meta, né? Metaverso, olha onde a gente já está, no metaverso. São efeitos da mecânica quântica, são efeitos da física quântica. Então a física quântica é a física, é o estudo, é a ciência que estuda o comportamento de átomos e elétrons. E o que é a mecânica quântica, Ney? A mecânica quântica é quando eu pego esse estudo e faço um celular. Eu faço uma rede de Wi-Fi, né? Então, como é que uma partícula ela consegue, essas partículas do Wi-Fi aqui, ela consegue ultrapassar essa parede e a pessoa lá do outro lado está pegando o Wi-Fi? Como isso acontece? Então, mostra que tudo está conectado, né? Como é que eu consigo ver a questão do GPS? Então, ter essa compreensão é muito profundo. Ter uma compreensão dessa faz toda a diferença e muda muita coisa. E muda muita coisa na nossa vida. Eu compreender isso, né? Hoje eu estou com 43 anos. Hoje eu tenho 43 anos. Mas me sinto um garoto de 20. Me sinto um garoto de 20. Ney, você se sente um garoto de 20. Você é com 43. Me sinto um garoto de 20. Por quê? Porque eu sei que a matéria que está em mim, ela produz vida, e vida em abundância. Então, quando eu passo a entender que essa matéria que está em mim produz vida e vida em abundância, eu vou contribuir com que ela continue produzindo mais vida e vida em abundância, né? Porque eu estou estudando os comportamentos atômicos, porque eu estou estudando a questão desses efeitos quânticos, né? O efeito quântico no meu organismo, no meu corpo, na minha vida, nos meus negócios, nos meus sonhos, nos meus projetos. Você entendeu? Então eu passo a analisar toda essa mecânica quântica e colocar na minha vida. Entendeu? Então eu queria dizer para vocês hoje nessa live porque a Natural Quântica colocou o nome de Cosmética do Futuro. Em 2017, nós colocamos o nome da nossa empresa Cosmética do Futuro. Por quê? Porque eu acredito que no futuro, uma pessoa com a sua sã consciência, ela não vai colocar uma substância tóxica em cima do corpo dela, sabendo como o campo é e como ele se comporta. Então, quando eu passo a entender que essa substância, esse comportamento atômico está em mim, e esse comportamento atômico está em tudo, né? Então, o meu organismo, o meu corpo, ele é consciente e não sou eu sou um espírito. E esse corpo que interage junto com os meus pensamentos, com os meus sentimentos e com as minhas emoções, eu passo a contribuir com ele, a fazer com que essa substância ela produza sempre mais, né? Então eu jamais, o Ney, jamais, como hoje como químico, fabricando cosmético, com indústria de cosmético, jamais vai colocar uma substância tóxica dentro de um produto dele. E eu estou visitando o salão, estou indo nos salões, visitar, vendendo produto para os cabeleireiros e dizendo para eles, não compensa trocar saúde por dinheiro, não compensa. Porque na hora que você está em cima de uma cama, de um hospital, com o peito lá, destruído pelo formol, os seus pulmões destruídos pelo formol, não compensa. É só aí que você vai refletir os danos que você fez para poder ganhar R$200, R$100 numa selagem. Não compensa.
mas milhares de pessoas estão fazendo selagem nesse momento. Muita gente fazendo selagem, muita gente utilizando desses produtos tóxicos todos os dias, né? Utilizando desses produtos tóxicos todos os dias, né? Eu vejo eu tenho uma filha, a minha filha vive com a minha ex-mulher, a minha ex-mulher tem um salão de beleza. E a minha ex-mulher, ela vive falando que a minha filha tem um problema, tem outro problema. E eu falo, ela não tem problema. E ela diz que ela tem problema, e eu falo que ela não tem problema. E ela diz que tem problema, e aí eu vou analisar o problema. Aí eu falo assim, pois é, mas ela sai da escola, vai para dentro de um salão de beleza, onde as pessoas estão utilizando um ácido chamado glioxílico, né? Então são partículas suspensas no ar. Então ela fica ali de 5h30, né? Aquele ambiente com uma fumaça espessa no ar, que são partículas, e a minha filha compartilhando daquela fumaça, né? Então, como é que uma criança de 11 anos, 10 anos, 9 anos, dentro de um ambiente desse, inalando essa substância, que é agressiva demais para o corpo humano, e como é que o corpo humano vai se fazer? Ele vai criar um sistema de defesa, ele vai botar o organismo para se defender ali como tal, entendeu? Então, eu sempre estou dizendo, não é só a pessoa que está fazendo a selagem que está sendo afetada. Não é só a pessoa que está fazendo a selagem lá sentada, como cabeleireiro ou a cliente. Não, é todo mundo que está naquele ambiente. Porque todo mundo está compartilhando do mesmo ar. Todo mundo está compartilhando do mesmo oxigênio. Que não é só oxigênio, né? Ali eu vou ter oxigênio, hidrogênio, fósforo, carbono e as partículas que vão estar da selagem, porque aquela escovação lá e gerar aquela fumaça tóxica vai fazer com que todo aquele ambiente fique com essas partículas fazendo ligações, né? Então, gente, muito obrigado, tá? A partir de agora, vou estar aí falando muito aqui no meu Facebook, do Ney Ré, né? O Ney Ré, ele quer trazer esse conhecimento, ele quer trazer esse paradigma, né? Esse novo paradigma da mecânica quântica, né? Então trazer de uma linguagem mais química, né? Uma linguagem mais assim física, uma linguagem assim um pouco mais técnica, né? Muita gente está falando de física quântica, mas eu acredito que eu vou falar da física quântica de um jeito mais real, mais compreensível para as pessoas, né? Hoje eu não consegui mostrar para vocês uns vídeos que eu tinha preparado para mostrar, que foi vários vídeos que me chocaram, né? Eu fiquei chocado com vários vídeos, porque se não fosse esses vídeos, eu hoje estaria fazendo cosmético com essas substâncias tóxicas sem problema nenhum, porque eu não teria a visão dessa grandiosa, né, maledicência que é essas substâncias tóxicas dentro desses cosméticos. Então, a partir de agora, eu quero estar aí gravando esses vídeos, né, todo dia, fazendo um live aí e mostrando para as pessoas a realidade. A realidade. Quer dizer, a física quântica, tem um documentário aí chamado Quem Somos Nós. Quem puder anotar, anote aí e assista esse documentário. É só colocar no YouTube, Quem Somos Nós, versão em HD completo. Você vai ver lá. Esse vídeo foi liberado pelo Temer, né? O Temer, que viu que o Bolsonaro ia entrar, liberou esse documentário chamado Quem Somos Nós. Esse documentário é proibido passar na Venezuela, proibido passar na China, é proibido passar na Rússia, é proibido passar nos países comunistas. Então, é um documentário que faz mudar muita coisa na vida da gente, porque a gente passa a entender de que nós somos realmente feitos, né?
e entender que esse espírito que nós somos, precisamos dar coisa boa para essa matéria, né? Fazer coisas boas, experimentar coisas boas e pensar coisas boas, sentir boas emoções, para que a gente produza muito mais vida e vida em abundância. Beleza? Então, gente, valeu, até a próxima, se Deus quiser. Valeu?